Oiê, eu estava sumido, agora voltei a gravar vídeos aqui para vocês e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre quando as pessoas pararam de fazer arte, quando as pessoas pararam de desenhar, qual foi o momento da vida onde você parou de fazer algo artístico e começou apenas a se envolver com algo do cotidiano que muitas das vezes não faz bem à sua saúde, tanto física quanto mental. Então fica no vídeo para saber mais sobre esse assunto. Então vamos lá, começando com a palestrinha. Dentro da escola pública e privada, nós temos essa visão da aula de artes e a aula da brincadeira, a aula da bagunça. O que muitos não sabem, ou que muitos não querem perceber, é que a aula de artes dentro da escola, ela auxilia o aluno a ver o mundo de uma forma diferente. Nós temos todas as outras matérias que são extremamente fundamentais para a formação integral desse aluno, só que nós não podemos esquecer que a arte é um processo filosófico da mente que faz com que o aluno entenda a sociedade desde lá do passado até os dias presentes, através de imagens, através de visualizações, através do fazer arte. Então ele vai entender como a sociedade evoluiu, como a sociedade vai evoluir ainda, tendo um fazer artístico. Dentro do meio da arte escolar, da arte acadêmica, nós temos uma estudiosa chamada Ana May Barbosa, e a partir dos estudos da triangulação feito pela Ana May Barbosa, nós idealizamos um conteúdo de aula onde, em primeiro momento, nós temos a contextualização do tema, que é explicação do tema para aquele aluno, para que ele entenda o porquê que ele está fazendo arte, o porquê que ele está fazendo aquele tipo de arte naquele momento, explicar também o porquê que aquela arte nasceu, de onde ela veio, como ela nasceu e com qual propósito ela foi feita. Na sequência, nós temos a apreciação, que é onde nós mostramos para o aluno o porquê daquela arte existir e fazer parte daquela disciplina, daquele conteúdo que está sendo explicado, mostrar para o aluno o que é, por exemplo, o que é o balé clássico. Na contextualização, eu irei explicar para o aluno o que é o balé clássico, onde nasceu, como nasceu, quem o criou, quais foram as primeiras impressões sobre o balé. Na parte da apreciação, nós vamos mostrar para o aluno vídeos de balé clássico, passos de balé clássico, e no fazer artístico, o aluno vai trazer para aquele momento social onde ele vive o balé. Ou seja, nós temos a contextualização que conta a história, a apreciação onde o aluno entende visualmente o que é o balé clássico, e o fazer artístico é o aluno pegar tudo isso e fazer a seu próprio modo. Ou seja, nós não vamos mais induzir, como era feito em 1900 em Guaraná com rolha, o aluno a fazer o mesmo que ele viu lá dentro daquele vídeo. O mesmo que foi feito lá em 1900 e tralalá, por bailarinas ou bailarinos famosos. Não, o aluno ele vai fazer ao seu método. Ele tem que entender a contextualização, ele tem que entender a apreciação para que ele faça isso adequado ao seu momento no tempo. Então aqui nós já temos a primeira discrepância, que é o aluno chegar dentro da sala de aula e não querer entender ou não querer fazer parte de um desses três pontos. Ou por causa de religião, ou por causa de política, N fatores, que nós nem entraremos nesses fatores, porque senão o vídeo fica com 10 horas. Ou seja, a sociedade está criando dentro da cabeça dessa criança, desse aluno, que algumas coisas não podem ser feitas porque ou a sociedade vai achar ruim, ou a política não é de acordo, ou a igreja, a religião dessa pessoa não vai de acordo com o que está sendo passado. Ou seja, eu estou diminuindo a cabeça desse aluno a um nível onde ele vai ficar dentro de uma caixinha e ele vai ficar preso ali, tendo uma única visão de mundo, uma única visão de como viver. E isso dentro da arte é muito discrepante, por quê? Porque nós ensinamos o aluno a ver o mundo de uma forma diferente, ver o mundo de uma forma mais vívida, mais lúcida do que esse mundo com vendas o tempo inteiro. Então,
nesse princípio de o aluno não pode fazer por determinadas funções fora da escola, que ele já traz esses paradigmas para dentro da escola, da sociedade onde ele vive, isso já faz com que nossa população lá na frente já não tenha, porque esses alunos de hoje serão nossos seres sociais do futuro. Não que eles não sejam hoje, mas eles serão o nosso futuro. Então você pense, se hoje o aluno já tem essa visão que ele não deve aprender, que ele não pode aprender, lá na frente ou isso fará muita falta na vida dele, ou ele será uma pessoa que será extremamente contra o ensino disso dentro da escola. Ou seja, não existirão pessoas, e eu estou falando nesse sentido, se todos continuarem dessa mesma forma. Não existirá apoio dentro da arte. As pessoas deixarão de ver o colorido, deixarão de ver o lúdico e verão só essas catástrofes que acontecem no mundo todos os dias. Essas coisas que acontecem no mundo todos os dias. E isso é muito preocupante. Então, nós vamos voltar lá e pensar, quando foi a última vez que a minha mãe desenhou? Então, vamos pensar pelo lado da conveniência. Muitos dos nossos pais, dos nossos avós, tinham sonhos. E esses sonhos, eles foram quebrados no meio do caminho. Ah, minha mãe queria ser bailarina, mas não podia porque ela tinha que casar, ter filhos, e ela tinha que constituir uma família, porque os pais colocaram para fora de casa por N motivos, ou porque ela teve que casar muito cedo para sair da casa dos pais. Então, nesse momento, essa pessoa ela abortou o sonho dela. Se ela era uma desenhista, ela teve que abortar o sonho dela. E muitas das vezes o tempo é cruel. Ou seja, quando essa pessoa ela pensa em agora eu vou parar e vou desenhar, eu vou parar e vou dançar, eu vou parar, já numa determinada altura da vida, a vida é cruel, porque essa pessoa ela já não vai mais conseguir fazer as mesmas coisas que ela faria lá atrás, ela não terá a mesma... o cérebro dela já não vai falar da mesma forma com ela para que ela desenhe como ela desenhava lá atrás, ou seja, ela está abandonando sonhos. Ela abandonou os sonhos dela para constituir uma família. E aí a gente entra na conveniência, por quê? Porque muitas das vezes essas pessoas elas abandonam o sonho, abandonam essa visão de mundo mais lúdica ou algo que ela tem mesmo vontade de fazer, para concretizar algo que a família, que as pessoas daquele tempo queriam que ela fosse. Eu quero que você seja uma mulher casada com 5 filhos, porque eu quero netos. Ou seja, ela está seguindo algo que as pessoas estão falando para ela fazer, não o que o coração dela manda. Eu tenho muito disso porque eu fui criado numa casa, ninguém me induziu a nada, mas a sociedade onde eu nasci e onde eu cresci era muito cruel e preconceituosa. Ou seja, se eu não trabalhasse numa indústria madeireira, se eu não ganhasse dinheiro com algo XYZ, eu não faria parte, vamos colocar a parte legal daquela sociedade. Eu seria só mais uma pessoa estranha ali dentro. Ou seja, seguir a arte, para muitos, é ser a pessoa estranha, que até tem uns memes eu sou a ovelha colorida da família. Eu fui a ovelha colorida da minha família. Por quê? Porque eu mudei o rumo. Por mais que a minha mãe era artista plástica e tal, eu fui a pessoa que saí desse rumo, virei professor, trabalhando com arte desde que me entendo por gente. Então, a sociedade prega muitas coisas que no futuro farão falta para a gente. Então, o que eu tenho que pensar? Lá atrás, acontecia por conveniência. Eu parei de desenhar, eu parei de pintar, eu parei de fazer vários conceitos da arte por conveniência social. As pessoas queriam que eu fosse uma pessoa e eu me moldava a ser aquela pessoa. Nos dias de hoje, onde a tecnologia está super avançada, onde eu tenho conhecimento de várias coisas, a arte foi banalizada. Ou seja, a arte, ela não é para qualquer pessoa, mas também se a pessoa ela faz a arte, ela tem a visão, as pessoas têm a visão, olha lá a doida, olha lá a drogada, olha lá a maconheira, olha lá isso, olha aquilo. Ou seja, ela criou um estigma tão grotesco dentro da sociedade que se você é pintora e você vende seus quadros da forma mais idônea possível, as pessoas vão falar mal de você, como se você fosse uma desempregada, como se você não fizesse mais nada da vida. E muitas pessoas vivem disso e ganham muito dinheiro com isso. É claro que isso não é explicitado dentro da sociedade. Para falar que um quadro custa 15 mil reais, uma pessoa surta. Como que isso vale 15 mil reais? Só que as pessoas não entendem que tudo aquilo ali teve um trabalho, teve um estudo, teve uma... A pessoa ela se dedicou a fazer aquilo, estudou a fazer aquilo. Então, ao meu ver, quando a arte é desvalorizada dentro da escola, eu estou tirando o lápis de cor da mão do aluno.
Eu estou tirando a visão desse aluno que ele poderia ter sobre uma sociedade melhor. Eu estou tirando a visão desse aluno e como poderia ser o futuro se ele pensasse mais no lado artístico. O cinema poderia ser melhor, as artes plásticas poderiam ser melhor, a dança poderia ser melhor, a música poderia ser melhor. Se nós pararmos para prestar atenção, se nós pararmos para prestar atenção, a nossa sociedade é feita de arte. Nós ouvimos arte, nós assistimos arte, nós fazemos arte. A única coisa que nós não percebemos é que muitas das vezes nós banalizamos, ridicularizamos e deixamos de fazer algo porque fulaninho falou que você não deve fazer isso, isso não é para você. Tipo, balé não é coisa para menino. Quando isso foi criado? Balé nasceu com homens dançavam balé clássico. Então, falta um pouco, é uma ignorância das pessoas, falta um pouco de conhecimento sobre algo específico. Vou falar sobre artes plásticas, falta conhecimento. Vou falar sobre a dança, falta conhecimento nas pessoas. Por quê? Porque elas ignoram, e quando isso é aberto às outras pessoas, por exemplo, alunos, esses alunos eles já vêm com uma cabeça reduzida, que eles já têm uma formatação pronta, onde os pais determinam o que eles podem e o que eles não podem fazer. E isso lá na frente vai causar uma grande catástrofe social. Não estou falando, gente, não estou tendo uma premonição sobre o que vai acontecer, mas é muito claro, é muito claro. Nós vemos isso politicamente falando. Todas as políticas do mundo, nenhuma funciona. Por quê? Porque lá atrás começou errado. Na época da escravidão estava errado. Lá na época onde eles mataram os povos originários já estava errado. Ou seja, a política nunca vai dar certo justamente por isso. Porque começou errado. E quando eu coloco isso dentro do cunho arte, também não tende a dar certo. Por quê? Porque a sociedade vem postergando essa visão sobre o que é importante socialmente para o crescimento mental, o crescimento psicológico das pessoas há anos e anos atrás. Se a gente for pegar, por exemplo, a história de Van Gogh, Van Gogh ficou famoso depois de morto, porque todo mundo achava que ele era doido. Ele só ficou famoso porque a cunhada dele, a esposa do irmão dele, vendeu as obras de arte dele e contou a história pelo que ele passou enquanto ele fazia essas obras de arte. Então, olha que discrepante ele tentar vender algo e as pessoas descredibilizarem a obra de arte dele por ele ser uma pessoa comum e provavelmente com problemas mentais. Entre outros artistas, gente. Se vocês forem ler a história de Leonardo da Vinci, vão ter essas tretas, principalmente treta política e religiosa, que ele tinha que seguir coisas que a religião mandava, ele tinha que fazer coisas que a religião mandava, a política mandava. Se vocês pegarem os Borgias, leiam a história dos Borgias, é terrível. Se vocês pegarem Michelangelo, a mesma coisa. Então isso não é de agora, é de séculos atrás. Então, se nós não conseguirmos melhorar isso dentro do âmbito escolar, onde isso é ensinado com uma certa ênfase, nós não teremos mais como ensinar no futuro. E eu falo isso como profissional da arte, porque até mesmo dentro do domicílio escolar, eles estão tentando tirar isso. Porque quando eu formo a cabeça de um aluno para ele pensar fora da caixinha, eu estou colocando ele fora do sistema. Ou seja, ele está pensando fora do sistema. Ou seja, ele vai criar uma mudança no futuro. O que as pessoas querem? O que eu não gosto de falar isso, mas tem que falar. O que nossos políticos querem? Eles querem que a gente pense da forma com que eles moldam, de como eles rotulam as coisas, para que eles consigam continuar a nos levar na lábia, a fazer o que eles estão fazendo, a desviar coisas que são de nosso interesse, coisas que são nossas por direito. Então, assim, quanto mais ignorante, socialmente falando, o aluno hoje for, as pessoas forem, mais fácil é de corromper. E isso, como eu falei, não é de agora, são de séculos. Então isso já vem desde tempos atrás, essa corrupção vem justamente para que a gente não saia fora da caixinha. Então quando eu coloco, quando você parou de desenhar, qual foi a última vez que você parou de pintar, qual foi a última vez que você pensou em fazer arte, eu estou falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas, você senta para distrair, você senta para fazer um desenho, um artesanato, qualquer coisa,
Você lembra que naquele mesmo momento você tem que colocar a roupa no varal. A roupa espera. O seu momento pessoal não espera. Isso é um autocuidado com você. Dançar é um autocuidado. Pintar é um autocuidado. Fazer arte é um autocuidado, porque você está pensando no seu bem-estar. A roupa você vai pendurar todos os dias. A roupa você vai lavar, a louça você vai lavar. Claro que a sua casa não vai virar um chiqueiro porque você quer fazer sua arte. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando você pensa em fazer arte, você deve sentar e fazer arte, independente do que esteja acontecendo. É o seu momento. E aí nós entramos no lado mais psicológico, que é todo mundo tem que ter um tempo sadio durante, nem que seja na semana. Eu sei que é difícil porque é uma correria infernal, principalmente aqui em São Paulo. Tudo é longe, tudo é muito difícil, mas priorizem a saúde mental de vocês. Ah, mas eu não tenho como pagar uma aula de dança, eu não tenho como pagar uma aula de pintura. Gente, compra um Bobbie Goods. Hoje em dia, passou a febre do Bobbie Goods, você encontra Bobbie Goods por R$3. É impossível uma pessoa não ter R$3. Ah, mas eu não tenho canetinha. Também é o mesmo preço. Pensa na sua saúde mental. Quando você faz isso, você muda um pouco essa sociedade, porque você está pensando em você, você não está pensando, parece egoísmo? Parece, mas você está pensando naquele momento em você. Faça o que você gosta, saia para dançar, saia para cantar, vai no karaokê, vai para aula de dança, vai para aula de pintura, pinta o Bobbie Goods em casa. Esqueça por um momento o que as pessoas falam ou pensam por você. Por que por você? Porque muitas das vezes, como eu falei, as pessoas são dirigidas por outra pessoa. E nesse momento que eu sou dirigido por outra pessoa, eu deixo de viver a minha vida para viver a vida do outro. Ou seja, nesse momento eu estou deixando de viver, de fazer o que eu gosto, como nossos antepassados faziam, por conveniência do outro, não pelo que eu gosto, pelo que eu quero fazer. Não tem aquilo, estou passando pelo shopping, fui comprar uma camisa social na Armani, beleza, fui na Armani, só que me deu uma vontade de comer sorvete no meio do caminho. Você não para para comer o sorvete? É simples, é a mesma forma. Eu preciso distrair, eu quero, não sei, fazer um rabisco na parede, fazer um desenho, escrever numa caderneta, pintar o Bobbie Goods, faz. Não deixa de fazer. É o teu cérebro pedindo uma respiração de tudo que você está fazendo no dia a dia. Tem muitas pessoas que vão viajar, tem muitas pessoas que fazem outras coisas, beleza. Só que isso também tem comprometimento mental. Vou viajar, eu tenho que ir atrás de passagem, eu tenho que ir atrás de mala para fazer as bagagens. Ou seja, é algo para ser divertido, lúdico, mas quando você chega na realidade, no final disso tudo, você fez muito mais coisa pensando nos outros, pensando em como isso deveria ser feito, do que fazer algo para relaxar a sua mente. Ou seja, às vezes uma viagem sai muito mais exaustiva do que se você sentasse, fizesse um desenho, fizesse uma pintura. Então, vamos pensar da seguinte forma, uma dica. Compra um caderninho, ou compra um Bobbie Goods, ou compra qualquer coisa, gente, mandala para pintar. Mandala é ótimo para pintar. Mandala é ótimo. Posso fazer um vídeo falando só sobre mandalas. Mandala terapia, que se chama. E deixa do lado da sua cama. Ou em um lugar que você passa todos os dias, que você olha todos os dias. Tô estressado, não tá dando certo algo hoje, briguei, xinguei no trânsito. Passa ali e pinta, nem que seja um risco colorido naquilo. E vai fazendo, no seu tempo, na sua velocidade, da forma que você achar melhor. E no final de tudo isso, olha para isso pronto. Quando você terminar esse desenho, olha para isso pronto. Para você ver o quanto você faz quando você dedica momentos a você. Isso não é só sobre pintura. Isso não é só sobre arte. É sobre você pensar em você. É sobre você pensar no o que eu vou fazer para distrair a minha cabeça. Eu não estou falando que todo mundo hoje deve entrar numa aula de dança. Todo mundo não, gente. Senão todos os professores de dança vão entrar em exaustão. Mas eu estou falando para vocês pensarem mais no psicológico de vocês. Formas de amenizar essa dor que pode virar patologia lá na frente. Pare de se dedicar tanto ao outro, ao que o outro fala, quando a tua cabeça está pedindo socorro. Para, chega. Então pensa na cabeça, pensa no coração, pensa no emocional. Como uma amiga minha fala, a Angela Mori, que espero que ela veja esse vídeo,
Ela fala, quando algo é demais, vira patologia. Então, a pessoa está feliz demais, ninguém é feliz demais, gente, o tempo inteiro. Ninguém é confiante demais o tempo inteiro. Ninguém é autossuficiente demais o tempo inteiro. Essa pessoa tem algum problema. Ninguém. Tudo que é demais pode sim ser ou virar uma patologia. Não existe esse 100% em tudo. Ou seja, viu que não está suprindo, viu que está fazendo as coisas para agradar o outro, viu que está feliz demais e até você está se sentindo estranho, vai procurar uma ajuda, vai fazer algo para desestressar, foca em algo. Só que quando eu falo assim, foca em algo para desestressar, faz algo, não é pegar e comprar um negócio lá e jogar no canto. É fazer. É comprar e fazer. Quero fazer crochê, compra e faz. Não deixa lá jogado num canto. Vou pintar, compra e faz. Não deixa jogado num canto. Mas tenha algo para fazer enquanto queira se desestressar. Eu tomo uma cervejinha, não sei o que, você não vê resultado nenhum. Você só mija e fica bêbado. Simples. Mas eu tomo café. Teus dentes vão ficar amarelos, você vai ter problema no estômago ao longo do tempo. Também. Eu estou falando sobre arte, gente, porque a arte é a forma mais genuína e mais sutil de você ver diferenças na sua vida. Não na vida social, na sua vida mental, no seu psicológico. Porque ali você vai liberar endorfina, você vai liberar serotonina e você vai se sentir bem vendo os resultados. Mas ficou uma bosta, mas é um resultado. Um resultado que saiu a partir de você, do que você fez e não do que o outro mandou. Então pensem, toda vez que vocês falarem sobre arte, toda vez que vocês falarem sobre algo, socialmente falando, ou ouvirem alguém falar sobre, e vocês sentirem que essa pessoa não tem conhecimento sobre o assunto, não dá bola. Deixa a pessoa falar, entra numa bolha azul, não sei, mas não dá bola a um conhecimento vazio. Porque pode não ter feito efeito na pessoa que está falando, mas na sua vida pode ter uma diferença gigantesca. Não se baseie na experiência do outro, tenha a sua própria experiência. Então, quando formos falar sobre a escola, só na aula de artes é só brincadeira, não. Nesse momento, dentro da escola, na aula de artes, o aluno aprende a distrair a cabeça, aprende a pensar fora da caixinha, aprende a não ser manipulado socialmente. Ele aprende a se ver como um ser humano individual que pode fazer a diferença no futuro. Então, o tema foi esse hoje. Quando tiver vontade de fazer algo, desenha, rabisca. Quando estiver estressado, faz qualquer coisa artística, manual. Faz algo para você, que você queira fazer, não pelo que o outro está falando. Não se deixe induzir pela mentalidade do outro, pelo que o outro quer que você faça. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero vocês até o próximo. Beijão.